se os seus anúncios não estão vendendo, o seu branding, a sua comunicação, o seu posicionamento não está passando que você consegue resolver aquilo que você está falando. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Storytelling TV. Nesse podcast a gente ouve e conta histórias para melhorar a sua história. Mais uma vez falando aqui, essa é uma mesa de um apresentador e um convidado. E você é o nosso terceiro convidado para essa nossa mesa de conversas que tem o poder de chamar mais pessoas aqui para essa nossa roda. Então vem aqui embaixo, pega um link de compartilhar e manda para no mínimo 5 pessoas que você ama e que quer ter a mentalidade transformada, assim como você vai ter no episódio de hoje. Beleza? Estamos com uma convidada muito especial. Ela que já faturou mais de 50 milhões em vendas através do digital, idealizadora do teste Cara de Caro, diretora de treinamento em vendas, mais de 500 mil de faturamento com mentoria, mais de 30 anos de experiência em posicionamento e imagem, internacional, especializada em formação internacional em vendas e gestão, executive coaching. Ela é braba e nesse episódio de hoje, você vai entender que você não é feio. E que pra você vender, você precisa ser muito bonito. E no episódio de hoje, ela vai te mostrar como você fica despiorado. Você vai parar de falar que você é feio, você vai despiorar, vai ficar lindão graças a ela. Ela vai te mostrar como ficar bonito. E tem muita questão neural por trás disso. Você só vende se você for bonito. Como assim? Fica até o final pra você descobrir. Estamos aqui com a Simone Limazzi. Obrigada, que baita introdução. Como é bom, né? Uma pessoa que é craque em comunicação, fala muito bem pra câmera. Ele engole a câmera, gente. Olha, melhor apresentação. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Meu nome é Simone Limazzi e eu tô muito feliz com o convite. Obrigada, Pietro. Você arrasa. Parabéns pelo sucesso que você tem. Muito obrigado. Você merece. E eu tô aqui para ajudar a tua audiência a entender por que que feio não vende. Gente, não adianta. Não adianta. As pessoas não compram de gente feia. Você fica até o final, pelo amor de Deus. Você não vai entender. Você não entende isso aí ainda. É uma verdade que ninguém quer falar, mas precisa falar. Tá? Não é questão de arrogância, é questão de realidade. Você vai confiar numa pessoa que tá toda esculhambada, mulambenta? Não. Não vai? Aí já vem a pergunta. Existe alguém feio? Existe gente feia? Existe gente que não sabe usar o que tem de bonito. E é isso que eu consigo enxergar. Eu consigo enxergar a beleza que você mesmo não tá vendo, mas que eu consigo, pela minha experiência, pela minha vivência, eu consigo enxergar dentro de você. É como se fosse assim. A pessoa já é um diamante, porque eu atendo CEOs, médicos, líderes inspiradores em geral, donos de grandes empresas. Muitas vezes, eles focam, e tá certo, eles focam em entregar resultado. Eles focam em entregar competência, em entregar resultado, em fazer, em mostrar a visão para se atingir uma direção. Isso é que um grande líder faz, inspira as pessoas. E muitas vezes, eles deixam de lado o lado da aparência, o lado de mostrar aquele lado humano deles, que só eles têm, que é a questão única de cada um. E isso que o high ticket valoriza. A artesanalidade, a história, a marca. E uma marca, exato, storytelling. E a história é através da pessoa, não é fora. Então, se a pessoa... Perfeito, valorizar a entrega, valorizar resultado. Mas as pessoas não compram resultado só. Resultado é o básico. Elas compram primeiro a pessoa, elas compram o líder que está vendendo aquilo ali, aquele produto ou serviço. E para isso precisa saber a história. Eu gosto muito de dar um exemplo da Louis Vuitton. Por quê? É uma marca que tem uma história. Existem outras bolsas de qualidade que não custam nem 1% do valor de uma Louis Vuitton. Um Hermès também. Elas têm histórias e públicos diferentes. E essa história que faz com que você bata o olho e o seu cérebro já em 3 segundos já entende aquilo ali. Eu até trouxe aqui... Já vai pegar? Os meus apetrechos. Deixa para daqui a pouco? Deixa pra daqui a pouco. Tá bom. Espera. Calma. Cria antecipação, curiosidade. Vamos lá. Vamos começar o podcast com o pé direito. Antes de eu saber como eu transformo o meu posicionamento para eu ter uma cara de caro, sim, eu quero saber quem é a Simone primeiro. De onde você saiu e por que você tem essa aptidão tão grande para olhar nas pessoas aquilo que elas mesmas não enxergam e como que surgiu essa paixão tão grande no seu coração para poder ajudar outras pessoas com comunicação e posicionamento? Pergunta perfeita. Podemos mostrar imagens que valem mais que 1000 palavras?
Vou ver se eu consigo. Consegue? Qualquer coisa eu ponho na edição. Se não der pra Tá. mostrar aqui. Fala. Como que faz? Instagram. Dá pra Tá, mostrar? tá, vou ver se dá pra mostrar. Que aí... Mas vai falando aí que eu vou tentar. Como que eu comecei? Gente, eu comecei muito pequena. Eu sempre tive, é uma coisa que veio de mim, essa questão do posicionamento. Então, com 2 aninhos de idade, as professoras já me colocavam para fazer os personagens principais em tudo que tinha. Seja desfile, seja teatrinho da escola. Com 6 anos de idade, foi a primeira vez que eu subi a um palco. E eu tocava piano, cantava, fiz trabalhos de modelo desde muito novinha, teatro, TV, cinema. E sempre buscando autoconhecimento. Que eu tive uma bisavó que ela era fazendeira e índia. Ela tinha das maiores fazendas do Nordeste, ali na Bahia. E ela tinha uma personalidade muito, assim, autêntica. Eu convivi com ela, eu tive a sorte de conviver com a minha bisavó. E a questão de autoconhecimento, a questão de espiritualidade, né? Que é aquela coisa de você estar conectado com o Criador. Então, essa questão de olhar para dentro foi muito forte em mim. E a partir do momento que eu comecei a aprofundar dentro, me conectando com o Criador, olhando para dentro, eu consegui enxergar melhor as outras pessoas. E pela minha história de vida também, situações que aconteceram na minha família que fizeram com que eu tivesse mais a introspecção além da extroversão. Então eu sou uma pessoa que eu me aprofundo e que eu trago para fora. E essa questão é muito importante para o posicionamento. Tem uma história de Salomão, que ele foi o homem mais sábio da história. Deu. Consegui. Deu? Ó, vamos lá. O que você quer que eu mostre aqui? Salomão, então. Vamos O voltar. que você quer que eu mostre aqui? Primeiro post, ó. Isso aqui é importante, tá, gente? Já aproveita, O que é ó. branding? Eu vou voltar a fazer o que eu fiz. Eu deixei isso de propósito. Ó. Ah. Vem aqui, ó. Ó. Tá bom? Aê! Já põe pra muito seguir bem. assim aí. Se você não fez essa sua tarefa ainda, É faça. sobre isso, ó. Vai. Você não Onde você quer que eu fez, entre Pedro? aqui? Ó, primeiro ponto, branding. O que é branding? É o que o cérebro das pessoas que vão te ver, vão ter contato com você de alguma forma, vão formar sobre você. Quando você não está, elas vão falar. Ou até ignorar, nem vão falar nada. Dependendo de como você se real. posiciona. Então, o que acontece? O Instagram é um dos pontos de conexão que as pessoas têm de você. Presencialmente numa palestra, numa reunião pelo Zoom, numa reunião presencialmente, eu aqui falando com vocês através do podcast do Pietro. Então, todos esses são pontos de contato. Aqui no Instagram é um ponto de contato. Você precisa ter um feed condizente com o teu mercado, com o que você vende. Uhum. Então, o meu feed, ele está condizente com o produto high ticket. É como a gente fala, se você tem já ouviu falar na revista Tititi? Revista de Nossa, fofoca. ideia. Revista de fofoca. Tá. Revista de fofoca de novela, essas coisas, nem sei se existe. Mas já existiu algum dia. Tá bom. Tem a Tititi e tem a Vogue. A Vogue você conhece. Ah, vou, eu conheço. A Vogue conhece. Então, se você for ver, a capa da Vogue é um estilo. Aham. A capa de revista de fofoca qualquer que vende no mercado. Aham. Já viu? Aham. É toda cheia de coisa, né? Aí, um belo dia, contrataram o chefe do editorial da Vogue para Tititi. E aí ele deixou a capa estilo Vogue. Caíram as vendas. Não vendia mais. Nossa. E aí eles foram descobrir por quê. Sabe por quê? A capa não comunicava com o público. Exatamente, mas sabe por quê? Ah. Na casa das pessoas que compram Vogue, a casa ela é ampla. Ela não é cheia de coisas. É uma casa ampla, né? Casa próspera, aquela casa ampla, pé direito enorme. Uhum. E você tem tem a parede, um tom suave. E você tem um vão muito, sem móvel nenhum, Uhum. uma mesona. Coisa muito grande. Coisas enormes. mais e com minimalista ao poucos mesmo mais tempo. minimalista, com poucos móveis e muito bem escolhidos por um arquiteto renomado. Então, essa pessoa gosta de Vogue. Então, a capa da Vogue como é? Mesma coisa. Aham. Né? Com uma modelo maravilhosa, com uma roupa emposturada, tal, estilosa, diferente, assim, mas de uma forma que ele não quer ser igual. Ele quer ter uma casa diferente, ele quer ter uma capa diferente. Mas o pessoal da Tititi, o que eles fazem? Como é que é a casa do pessoal da Tititi? É igual a capa também. Cheia de coisa. Cheia de coisa, não tem um espaço na parede livre. Aham. Tudo cheio de coisa. Eu lembrei da revista isso. Recreio. Eu não sei se você já viu ela, mas é na mesma pegada da Tititi, só que pra criança. Cheio de coisa. Que tinha até aqueles negócios de ache os objetos, que tinha um negócio cheio de coisa, você tem que achar um... É um joguinho que tinha dentro da revista, eu gostava muito. E é a mesma coisa.
é esse mesmo negócio, na mente da criança. A criança tem, logicamente, não é questão da casa, mas dentro da mente da criança é isso aí. É cheio de coisa, é criativo. 1001 por hora, É. é muita criatividade, muita cor, muito elemento. Sim. Então, a galera faz isso justamente pra ou comunicar com a pessoa ou com a realidade que ela vive. Exatamente. Então, da mesma forma, o meu Instagram comunica para o meu público. Agora, qual que é o teu público? O meu. Não, eu tô falando Ah, tá. em geral, mas pode falar o teu. Qual que é o teu público? O meu público são jovens e famílias. Pronto, precisa comunicar com o teu público. A tua capa do seu Instagram. Não só isso, faz mas deu sentido, uma generalizada. Mas né? Então, assim, mas com o público que você acredita que se identifica, ou com aspectos que eles se identificam em você. sim. Então, vamos lá no primeiro, e nos posts, eu tô aproveitando Esse para aqui? ensinar. Esse post. Primeiro, como você entra num lugar? As pessoas, elas criam uma imagem de você, uma verdade sobre você, em 3 segundos. Quando eu chego em qualquer evento, em qualquer palestra, eu me destaco só pela forma de andar. Por quê? Com 12 anos de idade, eu já dava aula de andamento, postura e etiqueta. Para adulto e para adolescente. Para adulto e para adolescente, exatamente. Então, tinha turmas de adultos e adolescentes. E eu era uma pré-adolescente. E eu conquistei isso, né? Então, como Você que começou a se comunicar na frente de gente, de câmera, de tudo com 6, não foi? Com 6 anos. Com 6 Mas anos. na escola eles já me colocavam em tudo. Eu tenho uma foto aí, passei pra você ver. Uma foto que aqui, eu tô. ó, eu lembro, deixa eu ver. Não, já passou. Aí é. Olha, você lembra mais que eu. Aí, tá vendo? Aí eu tava com uns 4 anos. Aqui eu tava dando aula. Aí eu tava com uns 12. Vê como eu já era elegante. Caramba, isso é você com 12? É. Nossa. Eu aí devia ter uns 13. Aí são as bandas. Aí eu teatro. Aqui eu tinha uns 2 anos. Você acredita? Eu tinha 2 anos aí nessa foto. Volta lá. Calma. Eu era muito. É, essa aí. Aí, você tinha 2 anos. Fazendo alguma coisa lá que a professora falou pra eu fazer de escola. Ali eu tinha 5. Então aí, e gente, estou com o mesmo corpo, tá? Depois eu posso ensinar esse segredo pra vocês. Como é que eu faço pra ter o mesmo corpo. E aí em bandas, tive algumas bandas, teatro musical, Você cinema, começou, TV. e lógico, né? Além disso, você já se apresentou além de banda, você já foi atriz, Sim, né? e com DRT, tá? Que é a OAB de atriz. Ó, então, Não é que ó. a atriz fiz uma coisinha, tirei a carteira da ordem. E você também viu muito sobre o mundo do cinema, pra ver Cinema. sobre a comunicação não Cinema. verbal, comunicação silenciosa, que você chama, né? Exatamente, que é o quê? Você preparar o ator, porque a câmera no cinema, a tela do cinema é gigante, então seu olho fica... Ele pode ir pra qualquer lugar. Exatamente, então você tem que estar muito conectado com o que você está falando, porque senão as pessoas não acreditam. O olho fica gigante. Então o que que é? Não é que você é aquele personagem, mas você conecta com alguma coisa que você tem dentro para trazer realidade para aquele personagem. Que é o que aconteceu com o Wagner Moura. Você ficou sabendo? Você soube como é que foi? Que ele entrou no personagem? Que ele estava no Tropa de Elite 1, ele estava num momento muito feliz, ele tinha acabado de ter um filho. Tava feliz, casamento. E como que ele ia mudar pra Como um que ele cara ia virar um 100% amargurado? brabo, nervoso, né? Que, como é que é? Como é que ele falava? Chora pra sair, chora pra sair, chora pra sair. Chama pra sair, eu acho. Alguma coisa assim. Ela chora? Não, chora pra... Não, gente, falei Eu não errado. lembro. Faz tempo. Alguma coisa pra sair, pede pra Pede pra sair. Pede pra sair. Pede pra sair. É isso Pede aí. pra sair, pede pra sair. Então, o que acontece? Ele precisava pegar muito a sombra dele. Ele tinha que pegar a sombra. Se ele não conseguisse achar a sombra, que todos nós temos o nosso lado sombra e o nosso lado luz. No momento em que a gente corre perigo, não dá pra pessoa ser... Ai, tudo bem. Por favor, me dá licença. Né? Se um policial for tratar um bandido como se ele estivesse falando com uma criancinha, não faz sentido. O bandido não vai respeitar. Você precisa ter um posicionamento para lidar com aquele ser humano. Perfeito. Então, como que o Wagner Moura ia fazer o Capitão Nascimento todo feliz que acabou de ter um filho, sabe? Ah, a maior alegria, né? Ter um filho, ele estava muito feliz. Então, um dos policiais que foram chamados para participar da preparação dele, eu me envolvi muito com esse pessoal, tá? De preparadores de grandes filmes. Então, eu conheço bem como que funcionam as técnicas. Ele cutucou o Wagner Moura no ponto da família, e aí ele ficou tão puto na hora que ele deu um soco no cara. Nossa. Porque o cara começou... Mas ele reconhece que, olha, foi culpa minha, porque o cara começou a
Ele viu, agora eu achei o lugar. Aí ele começou a cutucar o Wagner Moura, cutucar, assim. Aí ele ficou muito brabo. Aí ele falou, pronto, achamos o Capitão Nascimento. O cara quebrou o nariz. Nossa! Mas ele ficou feliz. Por quê? Porque ele achou esse lugar da sombra onde ele precisava estar para poder fazer o personagem. Não precisa dar soco, tá, gente? Ninguém. Não precisa. Mas o que acontece? Muitas vezes, o CEO, ele tem equipe de copy, ele tem equipe comercial para venda, ele tem equipe de marketing para fazer os anúncios, só que ele acaba ou conectando bem menos do que ele poderia com pessoas que comprariam o produto dele. Então ele acaba gastando muito com tráfego, sem fechar negócios como ele poderia, ou atraindo leads desqualificados e torrando dinheiro. Ou a equipe de vendas tem muito mais trabalho e menos venda, porque ele não está gerando a conexão com o público. Ele está comunicando de uma forma muito robótica. Você já viu isso? Já. E o cara fala, tem uma copy bonita, mas fala assim, olha, você tem que ficar bonito, tá? Se feio, não vende. Eu já vi gente assim. Feio não vende. E você precisa... Gente, você precisa ficar bonito, porque feio não vende. Eu já vi gente assim em palco. Tipo, tem uma história, uma narrativa muito boa, muito legal, magnética, que envolve, só que a comunicação não ajuda. Exato. A pessoa não tem... A pessoa é monotom. A pessoa é robótica. Ninguém aguenta uma pessoa robótica. Ninguém quer comprar de uma pessoa robótica. Eu dou até esse exemplo nas minhas palestras também. Quando eu vou palestrar, eu tenho um ponto dela onde eu falo sobre questão de conteúdo pra internet. A comunicação no digital, eu falo. Sim. E tem uma hora que eu falo sobre energia, o poder da energia. Que as pessoas não compram só aquilo que você tá falando, eles compram muito mais a sua energia. Exato. Energia é você sair gritando pra todo canto? Não, é você transmitir a emoção que você precisa que o outro sinta. Então, se no momento do seu vídeo, da sua palestra, da sua comunicação, você precisa que o outro sinta um momento de tristeza que você passou, você não vai sair assim, conversando com a pessoa, simpaticão, assim, não. Você vai jogar uma atuação ali, mas você está sendo real. Sim. Então, assim, eu falo isso pra galera, joga energia no que você tem que jogar. Você não vai ficar falando num tom só, numa dinâmica só, sendo a mesma coisa. Ninguém aguenta. Quando eu comecei a dar esse exemplo, nas primeiras palestras onde eu comecei a dar esse exemplo, eu falei, vocês iam aguentar eu falando aqui durante meia hora, 40 minutos no mesmo tom, na mesma velocidade, do mesmo jeito? Ninguém aguenta. É impossível. Ninguém aguenta isso. E meus professores, alguns são assim, eu não consigo. Não consigo, não dá. Então, assim, quem domina a comunicação ao ponto de deixar uma aula, uma palestra, um vídeo cada vez mais dinâmico, não só no caso da questão de conteúdo, né? Não só com câmera, com edição, mas você mesmo, você tem uma grande Sim. arma na sua mão. E se você não tem, relaxa, você é 100% treinável. Dá pra você mexer a hora que você quiser. Exatamente, 100% treinável. E quando você... E existem técnicas rápidas para resolver isso. Uhum. Para resolver a questão de colocar a voz para fora, de não ficar aquela... Tem também gente que fala assim. Nossa, é muito irritante. Não. Nossa, que horrível, que horrível. Que horrível. Tem. Maioria é mulher. Nossa, eu não aguento. Porque como eu estudei música a vida inteira, inclusive música erudita, canto lírico e tudo, erudito, pra mim é muito aterrador. Mas é horrível. Eu não consigo acompanhar. E eu vejo gente com milhões de seguidores assim, eu falo, gente, como o povo consegue? Eu não consigo, eu descurto, eu bloqueio pra não ver mais. Não, é horrível, é muito Porque ruim. é muito difícil. É muito ruim. Mas se você for ver, muitas vezes essa pessoa que tem muitos seguidores não vende. Aí você fala assim, já viu isso? Muito influenciador grande, que tem 500 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, não vende. Aí vem uma pergunta, você prefere um vídeo que viraliza ou um vídeo que converte? É 100% diferente. 100% diferente. Se você faz um vídeo, ele bate 2 milhões de views, mas ele não vende nada, é legal pra uma estatística do seu perfil ali. Mas se você fizer um vídeo, ele bater só 50 mil views, mas você converter metade desse público, é incrível. Tem vídeo que vai fazer 500 views e vai vender. Porque vai chegar só no público-alvo. Uhum. High ticket, tem pouca... Gente, tem a quantidade de pessoas que ganham acima de 20 mil por mês no Brasil é bem menor do que as que ganham menos que isso. Então, quando você pensa em high ticket, não é a quantidade de views, é a comunicação e o público que você está selecionando através da sua comunicação. Exato. Se os seus anúncios não estão vendendo, o seu branding, a sua comunicação, o seu posicionamento não está passando que você consegue resolver aquilo que você está falando. A pessoa não acredita. O cérebro, 3 segundos. Então, esses são os trabalhos, né? Fiz muita coisa para
várias emissoras de TV, aí é no teatro musical, tô dançando e cantando, direção do Wolf Maia, esse musical, esse espetáculo. Aqui revistas, eu saí na capa do Valor Econômico Uhum. também, através do meu trabalho. Aqui foi um resultado muito grande no mercado imobiliário, através de posicionamento, imagem, branding, Essas que é as palestras. palestras, porque é do closet ao palco. Eu Aham. falo que não é só a roupa. Se a roupa estiver bonita, mas você chegar por exemplo, num treinamento, numa imersão, e você ficar lá, fechadinho, quietinho, sentado, Não dá. está aproveitando o networking do lugar. Uhum. Se você vai para uma palestra e você não sabe conectar as pessoas, seja por uma história, seja pela sua história, não rola. Então você me perguntou, né? A imagem mostrou mais do que 1000 palavras. Sim, sim. Eu falo assim, e a questão de roupa? Minha mãe sempre foi funcionária pública, mas ela sempre amou costurar. E ela fazia as roupas para mim desde muito pequena. Então, essa questão de caimento, tecido, tudo desde muito novinha, eu tinha essa visão de como. Porque faz toda a diferença se você está com um caimento bonito ou com um caimento torto, uma roupa que não cai bem, sabe? Passa uma impressão e a pessoa não sabe por que ela não está confiando em você. Ela não sabe, mas ela não vai comprar de você. Exatamente. Exatamente. Respondi tua pergunta? Respondido. Tá lindo, lindo. Si, outra pergunta agora. Vamos lá. Você falou muita coisa sobre a parte de imagem, você falou muita coisa sobre autoridade, você falou muita coisa sobre posicionamento, sobre comunicação. Agora vamos por partes. Como eu consigo? Eu sei que tudo isso vai englobar na minha cara de cara, não é verdade? Sim, É verdade. vai. Mas, se fosse pra colocar uma como a mais importante entre o seu posicionamento não verbal, né, a sua roupa, aquilo que você veste, Sim. a sua comunicação, ou o seu posicionamento nas redes sociais, qual deles eu deveria começar investindo primeiro? Primeiro ponto, você precisa. Do mais importante desses O mais importante é identificar o que teu público, o que teu melhor público quer. Tá. Primeira coisa. Porque não adianta você tirar da sua cabeça uma vestimenta. Você tem uma paleta de histórias da sua vida. Uhum. Várias situações. Boas, ruins. Eu costumo dizer que a vida, ela é uma senoide, né? Com certeza. Ela tem topos e vales. Então a vida não é reta. Se a vida ficar reta, meu amigo, desiste, porque é igual aquele outro. É, Já morreu. partiu, morreu, já não tá mais vivo. A vida tem cores. Então, como que você vai escolher a roupa, escolher as histórias que você vai contar, sem saber o que o teu público, potencial comprador, quer? Exato. Tem que conhecer eles primeiro. Mas, ó, minha visão. Aí você vai conectar com a sua verdade Sim, e colocar isso para que eles vejam. mas na minha visão, se for pegar desses três, o primeiro que você deve começar a mudar é a comunicação. Verbal. Saber falar. Só que aí eu vou discordar de você, Pietro. Fala. Porque assim, digamos, por exemplo, Instagram. As pessoas vão passando. Aham. Se você, antes delas te darem a oportunidade de Elas vão falar, te ver. elas vão te ver. Tá, Então, vê você tem primeiro. um bom ponto. Então, saiba se vestir primeiro. Já comunica, É verdade. sem verdade. falar. É verdade. Aí, se ela gostar do que ela tá vendo, passando no feed, aí ela fala, interessante. Tuc. Aí clica no perfil. Aí ela clica no vídeo. Se ela gostar do vídeo, Ela para ela no para vídeo. pra ver o vídeo. Se ela gostar do vídeo, do que você comunicou no vídeo, do que você colocou no vídeo, se comunicar com ela, aí ela vai entrar no seu perfil. Perfeito. Aí ela vai ler o seu perfil. E aí ela vai decidir se ela clica no seu botão, onde tem espero que tenha alguma coisa para vender ali no seu botão. No seu link, na sua bio. Na sua bio, tá, gente? Por favor. Então você clica ali e você dá a oportunidade de você resolver um problema que a pessoa tem. E que se não fosse você não estaria resolvendo a vida daquela pessoa. Uhum. Gente, se for olhar aqui, mostra, Pietro, os antes e depois, Vou por mostrar. favor. Vou mostrar. Pra gente trazer, né? Por isso que eu falo, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Nesse sentido, de antes e depois. Se eu não tivesse ali, eu não ia poder proporcionar para essas pessoas essa nova imagem. Então, o que você é bom? No que as pessoas elogiam você e falam pra você, nossa, você me ajudou nisso. Esse Nossa, daqui? você é muito bom nisso. É o que eu te mandei. É o que você me mandou? O PDF. Tá. Tá aqui, ó. Ó, vamos ver, são...
palestras que eu fiz e tudo, minha família. Desce. Ela... Aí. Aí, tá vendo aí? Ó, tem gente que acha que são pessoas diferentes até. Parece. Oh, nada a ver. Ninguém fez plástica aí. Foi só a roupa, fez um... Eu levei até, indiquei a cabeleireira ideal, a barbeira, né? No caso daí foi uma mulher barbeira. Ela é incrível. E fez a barba, foi a Miriam, querida. Miriam, maravilhosa. E ela, aqui, também antes e depois, ela é uma doutora, uma médica. Veja que aqui é um vídeo que ela fez, que postou no Instagram. Olha só como ela está muito mais adequada a quem ela é. Ela é uma médica fantástica. Ela palestra, potencializou as palestras dela. Ela passou a ter mais confiança nas palestras. Exato. Porque todo mundo elogiando. Falou assim, Simone, não precisei falar nada, todo mundo me elogiando. Nossa, como você tá linda, como você tá bonita, como você tá maravilhosa. Nossa, aqui... Esse aí, a mãe dele não reconheceu ele. Não, aqui... O Augusto. A mãe dele não reconheceu ele, você acredita? A mãe dele falou, não é você. Não. E inclusive foi muito legal porque isso aproximou a esposa dele, você acredita? Graças a Deus. A Nossa. esposa dele Você redescobriu. tirou ele do caixão. Meu Deus do céu. Ele falou pra mim, irritando, ele falou assim, Simone, eu tava parecendo um estivador. E ele, dono de empresa, com várias mentorias, grupos de mentorias de empresários, sabe? E ele falou, nossa, eu tinha esquecido como eu sou. Que ele é essa pessoa que tá no depois. Aham. O que eu falo é que a pessoa já é um diamante, só que ela tá com vidro fosco na frente. É. O dia a dia, as Tá coisas... com muita poeira em cima do diamante. E isso, como se fosse isso mesmo. Então a pessoa não vê o brilho. A Rai foi muito legal porque ela já tinha uma mentoria incrível que ela vendia só para os clientes que pelo Instagram ela anunciava os cursos. Quem estava nos cursos, ela anunciava a mentoria interna. E ela não tinha coragem de colocar a cara dela no Instagram para falar da mentoria. Ela tinha vergonha. Não diria que vergonha, mas sabe uma coisa assim, ela não estava com a imagem que ela queria para colocar lá. Então, a partir do trabalho que a gente fez, que é interno e externo, ela identificou a imagem. Ela tá até mais feliz. Ficou muito feliz esse dia. E esse dia eu dirigi as fotos dela à distância. Eu dirigi pelo Zoom. E ela estava no Nordeste e eu aqui em São Paulo, aqui em Alphaville. E ela falou, depois que ficou pronta a matéria, ela falou, nossa, Simone, eu tirei várias fotos com fotógrafos, mas eu nunca me identifiquei e me senti tão bonita nas fotos. Você entende? A partir do momento que ela se viu bonita nas fotos, se viu bonita no que ela estava fazendo, aí ela se sentiu bem para aparecer no feed, no Insta. Dá mais autoconfiança, né? E falar da mentoria, que ela já dava muito resultado na mentoria dela, e já tinha grupo com mais de 15 pessoas. Mais de 15. E aí, nesse mês, ela atingiu mais de 100k de faturamento. E depois ela foi convidada para uma palestra aqui em São Paulo, e ela estava super autoconfiante, eu fiquei com muito orgulho que no stand dela, que fica aquele stand grandão com a foto gigante, assim, no próprio stand, tinha uma foto que eu dirigia, eu falei, ai, que orgulho. Que orgulho. Mais um que saiu do caixão, esse aqui... A minha alegria... Esse aqui saiu do caixão. É o Vini. É o Vini, ele é gestor de tráfego. Eu tenho até depoimento dele, eu vou postar, a gente acompanha no meu Instagram que eu vou postar essa semana. Ele não como gestor de tráfego tem que ter muito vídeo. E ele não conseguia fazer um vídeo bom. Ele fazia um vídeo o dia inteiro, não ficava bom, ele não usava. Tadinho. Aí, questão de 7 dias, esses resultados aí, todos, questão de 7 dias, muito rápido. Nossa, muito rápido. Muito rápido. Porque eu consigo enxergar a pessoa. Sim. E aí eu trago. E aí ele falava assim, não, Simone, não preciso ficar como você, né? Que eu sempre faço vídeo de tudo, todo lugar. Não preciso fazer como você. Mas se eu fizer um vídeo, pelo menos, bom no dia, tá bom. E eu ficando com cara de caro, tá bom, que eu deixo a pessoa com cara de caro. Aí eu falei, então, pode deixar. Então aconteceram as duas coisas. Primeiro, ele conseguiu fazer vídeos assim, em 1 hora ele faz uns 30 vídeos. Rapidinho. Amém. Nossa. Ele faz rapidinho, sabe? Vídeos rápidos pra anúncio. Sim, sim. E aí ele usa vários para testar, que tem que testar. Aí ele usa vários para testar e tudo. Então isso ele desbloqueou total. E também o cliente que foi fazer uma call com ele de vendas pelo Zoom, já entrou falando assim, olha, vai com calma aí que você tem cara de que é caro, hein? Eu falei, yes! Deu certo. Yes! Deu certo, meu método funcionou. Ai, gente, eu fico até empolgada. Porque assim, a minha maior alegria, de verdade, é ver o resultado. Sabe? É ver meu trabalho trazendo mais faturamento, desbloqueando as coisas para a pessoa faturar mais, para a pessoa vender mais, para a pessoa aumentar o ticket, para a pessoa ser visto como de maior valor. E isso não é só vestimenta.
Mas a vestimenta faz parte disso. Sim, com certeza. Com certeza. Mas a maneira de expressar, como você bem falou, de se comunicar, depois que a pessoa te dá a oportunidade de você conversar com ela, aí você tem que colocar o teu melhor. Exato, exato. Se você falou muito sobre o jeito que você vê a pessoa, o jeito que você sempre falou, né, na parte da transformação dessa galera. Eu vejo o que as pessoas não veem. Eu consigo enxergar o diamante por trás do que tá fosco, por trás da poeira. Como isso aconteceu? Como você acredita que você tem essa habilidade de enxergar o que as pessoas não conseguem ver nelas mesmas? Eu acredito que pela minha história da minha família. Então, como eu estava falando, primeiro, a minha bisavó. Minha bisavó era muito sábia. Minha bisavó, é a primeira vez que eu vou contar essa história aqui em público. Fala. Nem tá no meu feed. Minha bisavó, ela era muito, muito rica. Muito rica. Eles tinham as maiores fazendas ali da região do Nordeste, ali onde eles moravam. Caramba. Minha bisavó e meu bisavô. Essa história, eu só fiquei sabendo muito depois, quando eu já estava grande, que uma tia me contou. Mas eu já valorizava e amava e admirava muito a minha bisavó pela postura dela. Ela não era uma pessoa que precisava falar quem ela era. Ela, pela postura dela, ela tinha muito respeito de todo mundo. Pela maneira dela se vestir, sempre muito elegante. Tem uma foto dela lá no meu Instagram. E ela, com o meu bisavô, construíram isso juntos. Perfeito. Só que o que aconteceu? Um belo dia, um irmão do meu bisavô chegou na cidade e falou que estava com problema financeiro, que estava com dívidas. Sim. E meu bisavô deu a palavra que ele ia resolver. Mas meu bisavô era tão, tão rico que ele nunca imaginou que ele ia perder toda a fortuna dele pagando a dívida do irmão. Nossa. E foi isso que aconteceu. Ele pagou as dívidas do irmão e perdeu tudo. E o segundo marido e meu bisavô faleceu de desgosto. Ele se entregou ao desgosto. Ele ficou triste, 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 deprimido, triste e faleceu. E minha bisavó, ela tinha já uma herança indígena. Então Sim. ela tinha uma conexão com a origem dela muito forte. Então o dinheiro não derrubou ela. Não é porque ela ficou sem dinheiro que derrubou. Sim. Não derrubou, ela continuou. E ela criou os filhos e continuou. E esse senhor Francino, que era um negro, retinto, alto, que eu também admirava muito a relação dos dois, que eu nunca tinha visto uma relação como a deles. Que ele respeitava os hábitos dela de índia, que ela, o pessoal fala que o certo é falar indígena. Eu sempre chamei minha avó de índia. Deixa eu chamar minha avó como eu quiser, vocês. Minha avó índia. Aí, minha avó, de madrugada, quando eu acordava na casa dela, a casa dela era incrível, que era tudo, ela não gostava de coisa de energia, ela não gostava de andar de carro, tudo a pé, então ela sempre foi magra. Nossa. Tudo da casa dela era carvão. Tinha lareira, tinha fogão a lenha, tinha ferro de passar a lenha. Nossa. Ela manteve todas as tradições dela. Ela era, né, assim, porque era índia, ela não queria nada. E, gente, quanto mais se estuda, eu vejo que minha bisavó tinha razão, mas a gente hoje não tem escolha. A gente pode usar, que nem eu estou usando aqui esse aqui que o Dr. Raila Ribeiro recomenda, né? Esse aqui para diminuir o impacto. E funciona, que eu tenho um aparelhinho que mede e funcionou. Que mede a radiação, né? Que tem, gente. Eletrônicos tem, estão passando por nós, Wi-Fi, tudo isso. Então, o que a gente vai fazer? Faz parte da vida, aqui no mundo moderno. Mas a minha bisavó, ela sabia disso de alguma forma, ela tinha sabedoria. E ela não gostava dessas coisas que ela sabia. Então, ela viveu muito, eu não posso discordar dela. Ela nadava no rio para pescar pitu. Quando eu acordava, já estava lá o pitu em cima da mesa. Nossa. Com 80 anos. Ela mergulhava sozinha no rio de madrugada. Caramba! Catava o pitu. Então, eu não posso dizer que ela tem propriedade. Ela viveu muito e com muita saúde. Ela faleceu tranquila na cama dela, assim, em paz. Tipo, foi aquela morte natural de verdade. Sim. Então, né, e os estudos mostram que realmente interfere no nosso cérebro, interfere. Né? Então é importante a gente ter aquele cuidado no local de dormir pra gente dormir, que é a higiene do sono. Sim. Não deixar o celular no quarto. E tudo isso, Simone, por que você está falando disso? Gente, tudo isso comunica. Se você tem vitalidade, as pessoas querem vida. Se você for vender pra pessoa, gente, compra aqui de mim. Ninguém vai comprar. Tem que ter energia, alegria, entusiasmo. Isso vende. Vida. Energia. Energia, então precisa dormir bem. Precisa comer Dormir bem. Faz parte. Dormir bem. Se não conseguiu todo dia, tudo bem. Mas o problema é todos os dias. Um outro dia não deu para se alimentar bem? Não tem problema. O importante é a rotina diária no dia a dia. Então você me perguntou, né? De onde que vem essa conexão? Eu acredito que essa alegria, essa energia vem do Criador.
E a minha bisavó, ela tinha uma conexão muito grande através da natureza, claro que ela era indígena, ela era índia, e através do catolicismo. Uhum. Ela sempre foi católica e ela fazia oração. Minha avó, filha dela, me ensinou a orar o Pai Nosso pequenininha. Assim, eu comecei a falar, já comecei, 2 aninhos, já sabia o Pai Nosso. Nossa. Todos os dias eu aprendi isso e até hoje eu faço isso, faço minha oração antes de dormir, né? Quando eu acordo, faço minha meditação, faço minha conexão com o Criador. Então, isso também é importante, porque eu acredito como importante. Se você perguntou para mim, eu acredito como muito importante, porque você não está isolado aqui no mundo. Eu acredito que o Criador ele está em todos os lugares. Se você torna essa conexão totalmente genuína, não precisa ir para um lugar para você se conectar. Você já está conectado aqui. Uhum. Ele usa você através do seu trabalho para você ajudar a vida de pessoas. E vender é um ato de amor. Quando eu vendo, eu ajudo aquelas pessoas. A Rai, ela tinha toda a estrutura de vendas. Ela tinha copy, ela é incrível. Ela ensina as pessoas a venderem mais. Ela vendia muito. Só que ela não estava tendo coragem de colocar o high ticket dela para o jogo. Por causa da imagem. Foi uma questão assim, não foi nem 7 dias o caso dela. Muito rápido. Foi uma questão de tocar o ponto. E você me pergunta, de onde vem isso? Vem do Criador. É um dom que o Criador me deu e que eu cultivei e eu utilizo técnicas que eu estudei a vida inteira, aprimorando esse dom, que eu traço a identidade da pessoa, que eu chamo de identidade Diamond, que eu faço parte do grupo Diamond, né, que essa perna de posicionamento é uma parte muito importante, que inclusive colabora que as outras partes vendam também. Sim. Né, do grupo. Então, o que acontece? A partir do momento que você conecta com você mesmo, você já está conectado com o Criador, você conecta com o teu potencial maior. Então, vem aquela força sua, que é a única. E aí que entra, eu posso pegar ali o... Pode. Agora eu posso. Agora pode. Mas é muito real o que você tá falando, Si. Aí agora eu vou pegar aqui, que eu vou dar um exemplo para vocês entenderem do que... Deixa eu falar aqui de novo, né? Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem do que eu tô falando com... Gente... Teatro, cinema, TV, a gente precisa, né, trazer a tridimensionalidade do negócio. É legal, muito legal. Elemento Então, visual. É importante para as pessoas que estão vendo. Uhum. Quando eu falo, né, isso aqui, né, tem pessoas que vão saber o que é. Eu lembro disso aí. Você lembra? Eu lembro disso aí. Pessoas que vão saber o que é, tem pessoas que não vão saber o que é. E aqui dá para ver que é uma caixa. Sim, uma caixinha. Certo? Aí, quando você vira aqui, aí você identifica o que é. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Veja bem, se isso aqui, eu vou tirar aqui o que está aqui dentro, ó. Tem uma coisa aqui dentro. Vou tirar o que está aqui dentro, né? Só de ver essa caixa, que impressão que você tem? Que tem uma coisa muito valiosa aí dentro. Que tem uma coisa muito Mas valiosa não sei aqui o quê. dentro, é verdade. Aí, abrimos a caixa. Vamos lá, vamos abrir aqui. Vamos abrir a caixa. Tcharam. Aí, olha só, tá embalado. Num saquinho. Olha, feito sob medida. E aqui também está escrito Louis o Vuitton. nome da marca. Olha só como você já está entrando na mente da pessoa. Aí já, antes de você continuar, Si, Tá. só apontando uma coisa. O que a Louis Vuitton fez aqui é bizarro. Não é só uma caixa com uma sacolinha escrito o nome e dentro tem o produto. Isso se chama experiência. Isso cria experiência. Então, assim, imagina uma pessoa que vai abrir isso pela primeira vez. Que nunca recebeu uma Que caixa nunca dessa. recebeu uma caixa dessa, que nunca nem teve contato com o Louis Vuitton. E é a primeira vez que ela tá tendo contato E com as isso. cores são intencionais também. Tudo intencional. Tudo intencional. Então, assim, não é só a Louis Vuitton que tem Branding. esse branding como experiência. A Disney tem isso. A Ferrari tem isso. É muito legal que a Ferrari, ela tem uma coisa que muita gente não gosta. Eu acho interessante. Quando você recebe a Ferrari, não sei se você sabe, mas assim, não sei se você sabe, mas ó, tem muitos carros esportivos, Porsche, Lamborghini, Ferrari, Audi, Mercedes, BMW, eu gosto muito de carro. Deu pra ver. E a Ferrari é uma das únicas que quando você recebe o carro, você tem que assinar um contrato que você não pode modificar esse carro. Porque você não tá mexendo em algo seu. Por mais que, tipo assim, você não comprou o carro, você comprou a licença de usar o carro. Porque o brand continua sendo da Ferrari. Exato. Imagina uma Ferrari
cor, sei lá, dá uma cor bem feia. Exato. Azul bebê. Não dá. Você não pode modificar ele demais. Não é nem questão de cor, é colocar peças externas dentro da Ferrari. Não pode. Mas eu vi falar que O uns... Justin Bieber fez isso. O que aconteceu? Ele Isso. modificou o carro. Ele pintou de uma cor feia também, que eles não Pintou. gostaram. O que aconteceu? Ele modificou o carro, a Ferrari entrou em contato com ele e pediu o carro de volta. Agora ele tá banido, ele nunca mais pode comprar a Ferrari. Tá vendo? É isso. O que ele faz? Ele compra a Lamborghini e faz a Lamborghini porque a Lamborghini deixa. Mas é bizarro, porque mesmo se você vender uma Ferrari, você não pode simplesmente vender. E o carro é da pessoa. Você tem que ir numa... Se eu não me engano é isso. Você tem que ir numa loja da Ferrari, não sei se precisa ser presencialmente ou não, mas trocar o nome do documento. Falar que a partir de agora, os dados e responsabilidade desse carro não são mais meus. É de outra pessoa, que eu vendi o carro. Só pra você ver o nível de cuidado que a Ferrari tem com a própria marca e com o próprio produto. Isso é bizarro. Eu acho muito, muito louco isso. E é muito bom, porque isso é o que? É a cultura da empresa. Isso se chama cultura da empresa. E você precisa ter uma cultura bem construída, isso que ele está falando. É muito importante. Então, é um próximo passo dentro do branding, a cultura da empresa. Mas antes da empresa, vem quem primeiro? O dono da empresa. A pessoa que construiu o negócio. A história do dono da empresa, que influencia a marca. Então, se dentro dos princípios do dono do negócio, ele acha que modificar o carro e colocar tudo isso fere os princípios dele como dono do negócio, tá mais que certo, ele tem que manter os princípios dele. Pode continuar aí no negócio da Luísa. Muito bom a sua pontuação. E aqui, olha, então a pessoa recebe isso aqui, digamos, de presente, ou você compra pra você, porque você também merece um presente, tá, gente? Isso aqui no caso de presente pra mim mesma. E aí você abre aqui, olha só, e aí você tira. Uma carteira. Não é uma Não é uma carteira. carteira. Adivinha o que é? Não faço ideia. Adivinha o que é? Mais uma segunda chance pra você. Dá uma dica pra mim, então. Dá pra anotar. Um caderninho, então. Não é só um caderninho. Não, só um caderninho. O que é, então? É uma agenda. Acertou! É uma agenda. Aí. Agenda. Então, eu costumo dizer que nessa agenda aqui eu só coloco pessoas especiais pra mim. Então isso aqui é um brand meu. Quando eu tô num local com pessoas especiais, que eu considero distintas pra mim, eu peço pra anotar aqui. Então, Pietro, você vai anotar aqui pra mim o seu nome. Você vai achar a letra P e você vai anotar o seu nome do lado direito, do lado esquerdo, põe os dados e tudo. Tem caneta aí? Gente, você tem fácil aí, João? Porque a minha tá dentro da bolsa. A minha também tem da minha mochila lá atrás. Aí, mas eu vou pegar. Vai lá pegar, então. Porque isso é um momento importante pra mostrar pra Que honra! Que honra, então. Ó. Vou te dar aqui uma caneta. Aqui, Pietro. Com todo prazer. Vamos lá, vamos lá. Ó. Vou achar aqui a minha letra. Cadê? Aqui. Letra P. O arroba é o meu e-mail ou é o meu arroba no Instagram? Ah, pode ser os dois. Então tá bom. Põe aí que é perfeito. Perfeito. E eu fiz isso recentemente. Eu tava numa mesa com pessoas. E assim, não dei, claro que uma pessoa especial que estava ali. Eu pedi para fazer essa mesma coisa e a pessoa ficou lisonjeada. Era uma pessoa grande nos eventos. E a pessoa falou assim: Nossa, eu amei isso. E é a minha cara. Por quê? Vou contar a história, aproveitar enquanto você está escrevendo. Pode falar. Quando eu tinha uns 11 anos, gente, eu queria ir pro Luau. E minha mãe nunca ia pro Bend do Luau. Eu morava numa cidade de praia, cidade pequena, onde quase todo mundo ali se conhece. E a gente morava num condomínio fechado, de famílias. E aí, minha mãe nunca ia. E as famílias iam, né? Minhas amigas iam, meus amigos iam. Eu queria ir. Luau, pra quem não sabe, é um local assim na beira da praia, onde tem as barracas e você vê a lua. Às vezes acende uma fogueira, toca violão, as pessoas conversam e tudo. Tem água de coco, tem algumas comidas que eu gosto. Eu amo frutos do mar. E minha mãe nunca ia. E aí eu tive uma ideia da minha cabeça. Já sei, vou perguntar pra todo mundo quem vai e quem não vai. Eu bati de porta em porta. É o PAP aí. Vai pro Luau hoje? Tac, tac, tac. Vai pro Luau hoje? Tac, tac, tac. Vai pro Luau hoje? E batia de porta em porta, não tava nem aí. E aí sempre eu conseguia carona, que uma pessoa que minha mãe confiava, pro Luau.
E aí eu passei para o luau da minha cabeça. E isso só foi crescendo e progredindo, essa questão de fazer contatos, que é o networking útil de fato. Não adianta você ficar blá 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 e não gerar conexões, gerar contatos. E meu segundo, eu digo que meu primeiro mentor foi o meu pai de verdade, que foi o Marcílio. Ele tinha esse apreço pelos detalhes, em refinamento, em cultura, ler, estudar. E eu me aprofundei muito nessa questão de entender o ser humano, buscar compreender o perfil do ser humano para trazer isso para o posicionamento. É importante que você tenha clareza da pessoa através de estudos. Aí entram arquétipos para conectar com o cérebro das pessoas. Aí entra o neuromarketing para conectar também para a venda diretamente ao cérebro. E você gera esse valor inconsciente no ser humano. Porque você sabe, quem que manda que você acha no cérebro? Vamos lá. O emocional, o racional ou o instinto? Virei a pergunta para ele agora. Em alguns convidados que eu já trouxe aqui, em base nos meus estudos, tem muita gente que acha que tem um lado predominante. Mas os dois trabalham juntos. O lado racional e o lado emocional. Mas, em algumas situações, a gente costuma não dizer que é o lado emocional e o lado racional. Seria o lado racional, a gente pode dizer assim, o lado primitivo do nosso cérebro. O primitivo é o lado que gera os instintos. Então, o medo por algo instintivo, de algo perigoso, é o nosso cérebro do lado instintivo que mexe nisso. Exemplo. Quando a gente vai ter contato com uma palestra pela primeira vez, a gente sente medo, não sente? Eu nunca senti medo. Eu comecei com 6 anos. Então Fico já feliz, fazia fico parte de empolgada. você, mas... Eu me sinto em casa no palco. Então, mas gente que, como eu não comecei com 6 anos palestrando. Eu comecei com 13. E eu tive medo. Não medo de... Coração acelerou? Coração muito acelerado, ansiedade, tudo. Isso quem gera é o nosso cérebro primitivo. Ele que faz essas emoções acontecerem. Mas uma coisa muito louca do nosso cérebro é que ele não sabe diferenciar o que é real e do que não é real. Do que é passado, presente e futuro. Ele só vive o agora. Então se você faz uma reprogramação neural dentro dele, ele não libera tanto quanto ele deveria. Como assim? Eu faço isso toda vez que eu vou me apresentar. Antes de eu realmente fazer uma palestra, eu mentalizo ela umas 5, 6, 7 vezes na minha cabeça. Antes de dormir, sabendo que eu vou palestrar. Ou antes de palestrar, se tiver um intervalo, se eu conseguir subir no palco, me imaginando falando, é uma forma de eu mentalizar também. O que isso gera dentro do nosso cérebro? O cérebro primitivo, ele fala, eu já vivi isso. Isso já aconteceu. Mais de uma vez. Então, ao invés de eu descarregar tudo que eu deveria descarregar agora, como eu já descarreguei antes, eu vou só descarregar um pouquinho. Então é muito mais fácil você simplesmente só conseguir controlar a sua ansiedade, controlar os sentimentos ruins que ele dá. Então, respondendo a sua pergunta, eu não acho que tem um lado predominante. Todo mundo trabalha junto. Mas, em algumas situações, o cérebro primitivo domina. Agora eu vou ajustar, que você falou coisas aí que realmente fazem sentido de acordo com os estudos mais recentes. E tem coisas aí que vamos ajustar. Tá. O que acontece? O cérebro, tem um estudo que é o cérebro trino. Já ouviu falar? Teoria do cérebro trino? Fala, deixa eu ver se eu lembro. Para facilitar o entendimento de como que funciona, porque é bem complexo. Sim. Mas para resumir e ter clareza do que como é que funciona, tem o cérebro trino. Que o cérebro, ele basicamente é dividido em 3 hemisférios. Exato. Três áreas, digamos assim, que cada um é responsável por uma coisa. Tem a questão do límbico, sistema límbico é o emocional. Temos o neocórtex, que é responsável pelo racional, nossas decisões racionais. Sim. E nós temos o instintivo, que é o cérebro reptiliano. Ele é basicamente como um réptil. O que réptil faz? Ele só tem instinto, ele ataca, tem defende. 3 coisas. Ele só faz 3 coisas. Pode pegar vídeo de réptil, qualquer um que você vai ver. O réptil, ele ataca quando ele vê que o agressor ou a pessoa que está na frente dele é menor que ele, ou quando ele se vê encurralado, a única opção é atacar para se defender. Ele paralisa e congela e fica escondidinho assim atrás dos negócios. Já viu? Fica escondidinho quando ele vê que a outra pessoa é muito ameaçadora, ela não vai conseguir. Tem um perigo iminente. Mas esse perigo iminente ele não consegue sobrepujar. Sim. Se ele percebe que ele consegue, ele ataca. Mas se ele percebe que não, é muito grande, tá muito perigoso, fica quietinho. Ou, se não tem como ficar escondidinho ali quietinho, tem como fugir, ele sai correndo. Sim. Então nós temos isso aí no momento
de perigo. E nós temos esses 3 que trabalham para quê? O nosso cérebro, qual que é a função dele? Sobrevivência. Sobrevivência. Fazer com que a gente sobreviva mais, melhor, cada vez mais próspero, feliz. É isso que ele quer de nós. Só que com esse sistema, tem algumas pequenas defasagens, que é justamente que entra esse lugar aí, que é fantástico. Os grandes campeões, e você é campeão de comunicação, eles fazem isso. Eles veem, por exemplo, um piloto bom, ele faz todo o trajeto na mente dele, antes da corrida, né? Uma pessoa que é uma grande bailarina faz isso também. E isso funciona muito, porque digamos assim, você fala pro teu emocional que você consegue fazer aquilo. Só que tem um ponto aí. Quem manda em tudo isso é o emocional, é o límbico. Sabe por quê? Por Que quê? ele que manda? Porque o límbico, ele armazena tudo. Ele que manda no nosso inconsciente, trazendo aqui para a questão psicológica. Entendi. Ele que manda nisso, ele absorve tudo. O nosso racional não tem capacidade de absorver tudo. Se a gente for fazer uma regressão ao momento, por exemplo, lembrar de um momento daqui a um ano que passou, ou quando você estava adolescente, é possível fazer isso por conta do nosso sistema límbico. Emocional. Porque ele armazena tudo. Ele armazena os cheiros. Ele armazena se alguém lá na plateia, que tem um auditório aqui atrás, Sim. se alguém lá na plateia fez um barulho mais alto, aplaudiu e o nosso inconsciente captou, e o nosso racional está aqui prestando atenção e não captou. Porque o cérebro racional, ele só concentra em uma coisa de cada vez. Ele não consegue raciocinar 2 coisas ao mesmo tempo. Agora, o emocional, ele grava... agora dei uma risada. Então, se eu não estivesse prestando atenção, eu não ia... O Pegar a não ia risada direito. Exatamente. Mas, porque agora eu parei para falar nisso, aí o racional parou para prestar Ele tá atenção. prestando atenção. Mas o inconsciente, o meu cérebro emocional, que é o sistema límbico, ele capta tudo. Porque ele tá ligado ali na nossa sobrevivência. Ele não pode tirar a concentração, senão a gente não ficaria produtivo. Então ele fica ali, tudo. E ele conecta com experiências passadas para nos proteger. Se por acaso alguém que teve uma risada Y e você era pequeno e te deu um peteleco e você ficou chorando e você brigou lá, foi pra Relaciona a suspensão da risada. escola. Relaciona a risada com tudo tudo que aconteceu. Mas não é racional, é inconsciente. Então, por isso que nesse ponto, eu preciso te informar que essa é a verdade. Quem manda é o emocional. E aí, o que ele faz? Com milhões e bilhões de informações que ele tem lá, que ele captou na sua vida, até no seu DNA dos seus antepassados, se um bisavô seu ou uma bisavó sua tem informação para te proteger. Que vem a questão da repetição de padrão, etc. Exatamente, mas pro lado bom também. Sim. Pro lado bom também. Se eles tiveram, por exemplo, minha meta é comprar uma fazenda. Com certeza isso vem da minha bisavó. Que ninguém tem fazenda depois da minha bisavó. Né? Então, é isso, tá, gente? Olha, estou juntando dinheiro para comprar fazendas. Estou aberta a aprender mais sobre fazendas. Chame no Simone.limase aí, se alguém tiver uma fazenda para vender. É isso. Então, porque você tem que ter meta de futuro, de longo prazo. Senão a vida, como é que faz? Sim, não tem sonho. Exatamente. E o que é esse resto aí que você trouxe aí? Peraí que eu vou terminar de concluir o raciocínio. Então, o que acontece? Baseado em tudo isso, até no teu DNA, informações de bisavó, família, seu sangue, o teu emocional vai decidir em milésimos de segundo para onde que ele vai mandar a operacionalidade do que você vai fazer. Que é o quê? Instinto ou racional. Quando isso aí que você deu esse exemplo já está tranquilo, ou seja, ele já sabe palestrar, galera. Uhul, ele tá tranquilo, ele não vai ficar suando frio, morrendo, com medo. Ele já fez, tá aqui armazenado. Vai palestrar, Pietro, de boa. Ô, piloto, ele sabe pilotar, tranquilo. Fica atento aí. Agora, para fazer uma coisa nova. Uma coisa nova, ou uma coisa que o teu inconsciente gravou como perigosa, risco pra você de vida. desbloquear isso aí? Às vezes um relacionamento... Gente, meu bisavô morreu de desgosto. Não precisa ser um acidente, pode ser Não precisa ser uma coisa assim. A maior parte, se não me engano, todos o cérebro relaciona todos os nossos bloqueios com a morte. Então, assim, se eu for falar em público, eu vou morrer. Exato. E ele tá programado para defender tua vida, para você viver bem. Então não precisa ser uma coisa marcante do tipo, sei lá, você tropeçou e caiu. Não. Às vezes você viveu um relacionamento e que ele te travou, aí um cheiro de alguma coisa, um perfume. Ou alguma coisa que você viu. Uma coisa que você viu, uma coisa que você sentiu, tudo captando pelos sentidos. Aí você sentiu aquilo ali, pronto. Uma pessoa na plateia ali, tá palestrando, a pessoa na plateia lembrou uma coisa que deu um trauma, riram de você na escola e zoaram de você e você levou pro coração. E podem zoar e você tá nem aí, né? Mas aí zoou, que nem o pessoal lá do condomínio, eles estavam me zoando, na verdade, perguntando se eu ia pro luau. No luau, E aí, Simone, vai pro luau hoje? Eu nem aí, vou. Então, o que acontece? Quando o teu cérebro identifica que é perigo de vida, ele lança pro instinto. Aí, o que acontece com você?
Ou você paralisa, ou você corre, ou então você ataca, você xinga. Você tá conversando com a pessoa, do nada a pessoa xinga. Oi? O que aconteceu? Você começa a brigar do nada. A pessoa xinga, mas você não entendeu que você às vezes falou uma coisa que vai saber que no inconsciente dela ela tem aquilo como grave, nem ela sabe. Então isso acontece muito. Muito louco Briga do isso. nada de uma pessoa Às vezes que fala, você me ofendeu. Gente, eu não fiz nada. É muito louco isso. Às vezes você desperta uma sensação ruim em você, só que você não sabe por quê. Isso Ah, acontece. eu não gostei dessa pessoa. Isso Exato. acontece muito, do santo não bater. E a Aí fala pessoa- que é isso, o santo não bateu, mas não. Muito Alguma coisa tem no provavelmente, inconsciente. alguma coisa, sei lá, o cabelo da pessoa, o cheiro dela, a Exato. roupa que ela tá vestindo, ou ela, Exato. ou ela lembra muito, ou ela fez alguma coisa Exato. que lembra muito o que aconteceu num trauma, de um bloqueio seu da infância. Aí você automaticamente vai gostar dela. Exato. E é emocional. Uhum. E isso define. Agora, se é uma coisa que você já sabe, se é uma coisa que tá ok, o teu cérebro emocional manda pro cérebro racional e você Racional. resolve. Uhum. Aí o que acontece? A venda, que é o ponto principal nosso aqui. Ah, por que que beleza vende? Por que que o feio não vende? Por quê? O cérebro identifica que o bonito tem mais chance de realmente trazer aquele resultado para você. Só que você não vai identificar, a pessoa que está comprando, ela não vai identificar racionalmente. Ela vai identificar emocionalmente. Só que o que acontece? Existe a dissonância cognitiva, que gera as objeções de venda. Aí quem é o responsável? O racional. Racional. O racional vai justificar o que seu emocional já decidiu, ó, há muito tempo. E aí a pessoa vai fazer o quê? Vai te falar o racional. E você vai acreditar. E você vai cair igual um patinho. Que não é isso que ela tá falando. Mas então, assim, venda, posicionamento e comunicação verbal e não verbal, ela é racional ou emocional? A decisão de compra é sempre emocional. Sempre emocional. Sempre. Qualquer decisão de compra é emocional. Agora, o teu cérebro racional vai justificar, que é a dissonância cognitiva, vai justificar por que que tá tomando aquela decisão. Porque você precisa se sentir bem com aquilo que você tá fazendo. Muitas vezes a pessoa nem compra o objeto, compra a reação das pessoas por aquele objeto. Ou a emoção que ela sentiu vem daquilo ali. Exatamente. Conectou, por exemplo, a pessoa vai comprar uma cozinha. Conectou com a mãe, com a avó, é aquela cozinha. Ela Não vai é nem isso. Eu lembrei de um exemplo bobo aqui. Minha mãe, ela comprou uma lata de sardinha com o ano que eu nasci. Oh, Ela não encostou nessa lata até hoje. que fofa. Tá O que vendo? tem a ver a lata de sardinha? Minha mãe gosta, mas assim. E tá guardado. Tá vendo? É amor. É, Conecta então, não com é. você. É um negócio Exato. besta, Não é mais ou besta. menos. Não, eu vou. Pra tô ela é usando- importante. Não, então é isso. Eu tô pegando no contexto geral. É estranho. Pra alguns pode até ser, mas pra minha mãe, que pegou, tem um significado e uma emoção completamente diferente pra ela é importante. Exato. Pra ela foi bom. Exatamente. Agora eu vou fazer uma comparação aqui. Me dá de volta aqui a sua. Agora ela está mais especial ainda. Ah. Minha agenda com os teus dados. Ó, obrigada. Pronto, ó. Aí. Agora eu vou pegar aqui pra você e vou te perguntar. Tá. Se eu fosse pra uma reunião com você, Com essa ou com essa agenda? com essa agenda, que imagem que você ia ter? Vai, eu tenho algumas opções. Falta de profissionalismo. Pode ter saído em casa nas pressas. Ah, eu preciso pegar um bloquinho de nota aqui no papel, esqueci e catou a primeira coisa que viu. Ou isso pode significar alguma coisa importante pra você. Ou você pegou emprestado de alguém, tipo, da minha filha, da minha sobrinha, alguma coisa assim, sabe? Eu não tenho filhos ainda. mas É, eu daria. sei, mas assim, eu peguei num Mas eu contexto daria de geral. presente Aham. pro meu filho quando ele nascer. Agora, se eu abrir essa aqui, primeiro. Se eu abrir Já essa vem a aqui, marca, já vem as cores, já vem tudo. Isso aí passa autoridade. Passa combina mais com a minha profissionalismo. roupa? 100%. Não só a cor, né? Mas. Com a unha também. Então, é isso, é sobre isso, gente. Não adianta você querer dizer que esse aqui, não é que é horrível aqui, não tá horrível, mas é feio para circunstância. Depende da situação, É, é. pra uma circunstância. Leva o contexto em conta. Para uma circunstância de venda de high ticket, que é o meu produto, Não faz sentido. Não combina com a minha roupa, não combina. Talvez se eu fosse para Disney, combinaria com a roupa do Pluto lá. Uhum. Né? Mas aqui, ó, aqui faz sentido. Muitas vezes você está trazendo uma comunicação que não faz sentido. E você não está percebendo. Não faz sentido com quão incrível você é, com a entrega incrível que você dá, com a formação incrível que você, como médico, um CEO, um advogado, um prestador de serviço, que resolve problemas muitas vezes de milhões, e você não está sendo coerente com aquilo que você Quer transmitir. quer transmitir. Exatamente. Perfeito. É por isso E que o eu trouxe resto? isso aqui.
A tiara e a bolsa. Aí, ó, eu trouxe a bolsa, por quê? Porque é uma bolsa também que passa delicadeza. Sim. Se você vai para um jantar de negócios, você não pode ir com uma bolsona gigante, né? Não dá para você ir com uma Sacola bolsona de gigante, a supermercado. sacola. Eu vou pegar aqui a sacola aqui Pode para pegar, pode identificar a sacola que eu trouxe. Porque eu trouxe todas essas coisas dentro. Eu trouxe todas essas coisas dentro dessa sacola, dessa bolsa aqui. Aham. Que é uma bolsa confortável, firme. É uma bolsa. Gente, não vão acreditar. Essa bolsa aqui eu comprei na Daslu, você acredita? Essa aqui, a antiga Daslu que existia. Comprei na Daslu um pouco antes dela fechar. É uma bolsa mais para estilo praia, sabe? Ela é Uhum. Mas, gente, olha isso aqui, olha essa palha. Nem parece que é palha, né? É. Olha o tratamento dessa palha. Então, aqui eu coloquei todas essas coisas para trazer para vocês. Beleza. Tava lá no carro, trouxe, mas eu não vou num jantar de negócios, eu vou com Com essa isso aqui, aí. com essa sacolona. Não dá. Já pensou? Que Uhum. imagem que você vai passar? E é um detalhe, nem a roupa, é acessório. Uhum. Agora eu vou com essa aqui. Aí Muito melhor. essa aqui eu posso até colocar do ladinho da mesa. Tem gente que não gosta de colocar, mas essa bolsa é tão delicada, E tão pequeno. tão pequena que você até pode colocar. Assim como a pessoa coloca um celular, pode colocar. Uhum. E isso aqui passa o quê? Uma bolsa dessa tem um valor alto. Tem um valor alto. Não sei quanto que deve estar, mas acredito que deve estar na casa de uns 20 mil uma bolsinha dessa, hoje. Então, a bolsa da Louis Vuitton, que tem a marca e tudo. Então, então, assim, a minha bolsa é mais cara que o meu celular. É. Geralmente é o contrário, as pessoas. Geralmente é o contrário. Vou colocar aqui de volta. E agora eu vou mostrar pra você um outro ponto, que é muito importante. Eu vou até falar uma história que eu abri o looping lá no início. Peraí, deixa eu até falar pra vocês. E eu vou falar agora um ponto importante, que eu até abri um looping lá no início, né? Aham. Que eu ia contar a história do rei Salomão, você não Isso. deixou eu contar. Mas foi bom que o pessoal ficou até o final para saber essa história. Fala a verdade. É verdade. Rei Salomão, ele foi conhecido como um homem extremamente sábio, Sim. pelo seu posicionamento como rei. Uhum. Ele tinha coroa? Tinha. E teve uma situação que o posicionamento dele salvou uma injustiça. Uhum. O rei Salomão, ele era muito sábio. Ele tinha sabedoria do Criador dentro dele. E Além ele, disso, e ele. Isso veio também por conta do pai dele. Davi, sim, Davi, ele deu pra ele os melhores conselheiros que ele precisava. sim. Ele andou com pessoas certas pra adquirir as coisas certas. Ele sabia de tudo no início? Não. Mas ele tinha as pessoas certas pra perguntar as coisas certas e receber as respostas pra poder ser considerado o cara mais sábio do tempo dele. Isso. E ele teve capacidade de absorver isso. Porque tem muita Sim. gente que não tem a capacidade de absorver Uhum. isso. Para ele conseguir absorver isso, ele tinha dentro dele a A sabedoria sabedoria do Espírito Santo, do Criador. do Criador. E ele teve o pai que teve, claro, né? Eu sou muito grata pelo meu pai de verdade, Marcílio, eu honro quem me dá honra por isso, porque o exemplo, quem convive com você, constrói você, principalmente na infância. Sim. Eu sou muito grata por isso. E surgiu, então ele resolvia os problemas de toda a nação dele, de todo o reino dele. Uhum. Questões de brigas, questões de situações sérias e tal. E aí surgiu uma mulher, duas mulheres, duas mães. E essas duas mães estavam querendo uma criança ali para eles, um bebê. E a mãe, a primeira, chegou dizendo que era filho dela. Era o filho dela e ela queria o filho dela. Só que o que tinha acontecido antes? Essa mulher tinha perdido seu filho. Essa mulher, essa primeira mãe. E no desespero, ela cometeu um ato cruel. Trocou os bebês. E a segunda mãe estava desesperada e foi falar com o rei Salomão, dizendo que era filho dela, que aquela mulher, aquela primeira, estava mentindo, estava roubando seu filho. Uma mãe reconhece seu filho pelo choro. Não tem como, pelo cheiro. E aí, o rei Davi, de sua sabedoria, ordenou imediatamente que o guarda pegasse uma espada, cortasse a criança ao meio e dividisse a criança em duas e entregasse cada pedaço para cada mãe. Uma das mães, imediatamente, ajoelhou aos pés dele e implorou. Não, pelo amor de Deus, não faz isso com meu filho. Entregue para outra mulher. E aí, do topo de sua sabedoria, o rei Salomão soube quem era a mãe de verdade. A mãe de verdade jamais faria o que a mãe de mentira fez, que foi ficar lá tranquila, olhando a situação.
E a mãe de verdade ficou desesperada, se ajoelhou e preferiu sacrificar a ela própria de não ter seu filho para Do ver que seu matar. filho vivo. Uhum. Para ver seu filho vivo, bem e feliz. Até me arrepio isso, porque é uma coisa muito forte. Uhum. E aí, ele soube para quem entregar a criança, para a mãe verdadeira. Isso é uma questão de postura e posicionamento. A postura de uma mãe e a postura de uma falsa mãe. E isso se enquadra nessas questões dos líderes. Se você é líder da sua empresa, não adianta você colocar uma roupa, você fazer uma copy, você colocar um time, vai vender, vai vender. Só que você vai chegar uma hora que você vai chegar num gap ali que você vai travar as vendas. E você não pode ser a pessoa que trava suas vendas por falta de beleza. Isso é beleza. O posicionamento faz parte da beleza. Não adianta. Imagina se iriam contratar, as grandes marcas contratam grandes modelos. Imagina se iriam contratar uma modelo que anda toda bagunçada, anda toda torta, Não tá. que não sabe andar com salto. Não! Pode ser linda, perfeita, e que não tem energia, não tem punch na hora de pisar no palco. Precisa ter energia. Então, da mesma forma, a coroa, ela, né, quando você coloca uma coroa e você não abriu a boca, você passa, essa imagem passa realeza, certo? Aham. Porque eu estou com uma coroa. Mas imagina se abre a boca, aí entra a questão. Aí a pessoa te dá a oportunidade de você falar. Porque ela vê que você é líder. Você tem a coroa. Você já arrumou ali o seu não verbal. Mas se você não vai para o próximo passo, que é o que o Pietro pontuou muito bem, se você não vai para o próximo passo, que é saber fazer a comunicação com emoção, você não atinge o cérebro emocional e trava suas vendas. Por mais que entre técnica, o mais importante é a questão emocional. Você precisa conectar com as pessoas. Uhum. O rei Davi, ele se conectava com as pessoas. O rei Salomão, ele se conectava com as pessoas. Tivemos na história vários reis que não tinham sabedoria. Sim. Eles não conectaram, tanto é que caíram. Nabucodonosor, por exemplo, no início não tinha. Ele não tinha. Ele era o rei da época de Daniel. Ele não tinha. Ele passou a ter depois só. Exato. E isso está dentro da pessoa. O que falta, muitas vezes, é um direcionamento para ter intencionalidade. Quando você tem intencionalidade, porque está tudo dentro de nós. Nós temos momentos de raiva? Temos. Temos momentos nervosos por uma situação que acontece do nada? Temos. Eu vou dar um exemplo. Eu queria estar no podcast com essa minha unha aqui quebrada. Tá quebrada? Tá vendo? Agora eu vou chamar a atenção para uma coisa. Essa unha aqui quebrou. Eu queria estar com ela perfeita. Só que, se eu não mostrasse pra vocês, vocês não iam ver. Certo? Uhum. Mas o seu cérebro inconsciente já viu. O seu cérebro inconsciente já viu que essa minha unha quebrou. Nossa, não reparei. Aí eu pensei, eu vou colocar aqui, porque minha unha é natural, né? Uhum. Eu vou colocar aqui um negócio. Falei, quer saber? Não vou não, eu vou usar como exemplo. Eu vou deixar de propósito para usar como exemplo. Então, assim, o seu cérebro racional não viu. Quando eu falo, você só olha isso agora. Agora você só vai ver minha unha aqui quebrou. Esconde a mão. Né? Mas o seu inconsciente já viu há muito tempo que essa unha não tá igual às outras. O seu inconsciente já pegou o seu emocional, certo? Então é a mesma coisa. Você pode ter a coroa, certo? Eu tô dando esse exemplo aqui, por quê? Porque isso não passa despercebido no seu racional. Mas no inconsciente, ele capta esses detalhes, certo? Uhum. Então o que acontece? Quando você intencionalmente, você tem partes da sua história que são mais difíceis. Isso aqui não é uma dificuldade pequena, tá, gente? Por isso que eu tô dando aqui esse exemplo. Apenas uma unha. Eu queria que quebrasse? Não, mas a gente não manda em tudo que acontece na vida. Sim. Só que a gente manda em como que a gente direciona isso. 10% é o que acontece com você, 90% é como você reage a isso. Exatamente. Então o que acontece? O que eu tô fazendo? Eu tô aproveitando aqui uma circunstância que não é que eu queria, mas que pode surgir de exemplo aqui para você. Então, isso é a mesma coisa a sua história. Na nossa história, tem momentos bons e tem momentos difíceis, desafiadores. Tem momentos, uau, que você tá lá no alto da montanha. E tem momentos que você vai lá pro vale e tá tudo certo. É isso que faz você se tornar mais sábio. E é parte da sua história. É importante que você tenha orgulho da tua história. Porque senão você parece fake. Você pode colocar a coroa que você quiser, que você não vai se tornar rei por causa de uma coroa. Uhum. A sabedoria que você construiu, a sua história que você construiu, as suas experiências difíceis e boas que vão mostrar o seu poder
no seu posicionamento de ajudar aquela pessoa de fato. Perfeito. Que ela vai enxergar em você aquela pessoa que vai conseguir levá-la, né, do ponto A até o ponto B de fato. E você lida com as experiências difíceis e fáceis. Eu vou te dar um exemplo da Louis Vuitton, que a gente falou aqui agora. Uhum. A Louis Vuitton, o dono da Louis Vuitton não era milionário, não era rico. Não. Ele estava ali, caixeiro viajante, ele estava ali nas viagens dele. Só que, entre uma dessas viagens, ele percebeu uma necessidade de um público high ticket. Que nessa época, as grandes famílias levavam praticamente mudança nas viagens, porque não havia a estrutura que nós temos hoje, com hotéis Michelin, 6 estrelas que nós temos. Então eles levavam talher, prato, panelas, Nossa, tudo. tudo, rouparia, até alguns móveis que eles poderiam montar ali, né? Então eles levavam uma mudança gigante, eles levavam malas e malas e malas, e as malas eram horríveis, quebravam, não eram bonitas, eram difíceis de transportar, precisava de pessoas ali, funcionários, muitos funcionários. Ele vendo essa necessidade, ele falou, nossa, eu vou fazer uma empresa para vender, já começar artesanalmente e já vender a ideia de curadoria, selecionada ouro, material selecionado, né, detalhes que ninguém nunca viu, já com a marca e já né, com aquela qualidade que não vai quebrar, que vai realmente sustentar o peso que vai estar ali dentro dela. Essas malas continuam com grande sucesso, é o preço de um apartamento, uma mala dessa. Né? Dependendo do tamanho, pode ser até um apartamento muito grande. Certo? E isso é o quê? Isso é história. Mas se ele não fosse caixeiro viajante, passando perrengue ali, ele tem vergonha desse pedaço da história dele? Não. Não. Ele agregou vivência. a história dele. Muitas vezes você não está no posicionamento que passa segurança para as pessoas, porque você está largando uma parte da sua história. Se vocês quiserem ver a minha história, né? Vejam, se quiserem ver a minha história, vejam lá no Instagram que tem Perfeito. essa parte, as partes desafiadoras da minha história. Si, pra gente finalizar, infelizmente, mas pra gente finalizar conversar com você. esse nosso podcast com chave de ouro, olha pra essa câmera aqui e fala os 3 principais pontos que eu preciso fazer hoje, que eu já posso começar fazendo hoje, pra ativar a minha cara de caro. Os 3 principais pontos que você pode começar a fazer hoje para ativar a cara de caro. Veja, o meu trabalho ele é bem individualizado porque cada pessoa é única. A sua história é única. E é isso que vai fazer você ser high ticket. A sua história é única. A minha história é única. Eu, com 6 anos, estava lá no palco. Nunca vi ninguém que tenha a mesma história de estar com 6 anos no palco e que também tem profundidade em vendas, de bater altos tickets em venda, estar ligado a executivos de venda ao longo da vida. E também nunca vi uma pessoa que tem esse aprofundamento, os 3 juntos. Sim. Os 3 pontos juntos, que trazem um branding verdadeiro. Um aprofundamento na questão de arte, cinema, TV, e um aprofundamento na questão de conexão espiritual. Se conectar com o Criador para traçar o perfil e trazer para o arquétipo certo. Como eu falei aqui, né, isso aqui ó, é o arquétipo do rei, da rainha, uma coroa, certo? Isso aqui, quando eu estou com um terno, eu trago um arquétipo. Eu trago um arquétipo do governante, porque é uma forma. O Criador, ele fez formas que você pode falar outra língua e entender. Você não precisa me explicar que isso aqui é uma coroa. Eu posso ir para qualquer país, já vai entrar tudo o que significa uma coroa. A Louis Vuitton fez isso. Ela tem uma marca, vou pegar aqui. Ela tem uma marca que não precisa você ficar falando da marca. Você chegou em qualquer lugar, isso aqui conecta com o cérebro da pessoa. Tum! É caro? É cara de caro. Ou um Hermès? A pessoa joga o quê? Joga golfe? Joga tênis? Ou ela joga queimada? Certo? Nada contra queimada, tá, gente? Mas não precisa colocar no feed se você quer vender high ticket. High ticket, que você tá jogando queimada. Porque não vai comunicar para a pessoa que você quer. Mas se você colocar jogando golfe ou jogando alguma coisa refinada, que conecta com seus clientes em potencial high ticket, isso vai conectar. Então, quando você me pergunta, eu não gosto de resposta generalizada. Eu não vou falar para você, olha, generalizadas, respostas generalizadas. Eu não vou falar para você, ó, coloca um terno, se não conecta. Eu vou falar para você, você precisa se conectar com a sua história.
Porque a história, ó, storytelling, a sua história, de uma forma intencional, conectando com os clientes certos, a imagem certa, conectando com os clientes certos que você quer conectar a sua marca. Lembrando da história que eu contei aqui, da revista popular para a revista Da Vogue. Vogue. Se o seu cliente é popular, não adianta você Querer se posicionar como uma pessoa... Isso. Veja, o pessoal gosta de falar do velho da Havan, né? Uhum. Luciano Hang. Ele vende muito, mas ele se Só que ele tornou... não precisa usar terno pra vender tudo. E ele usa, É. só que ele usa um terno colorido. Exato. Então ele foi esperto. Ele usa um arquétipo de governante, que é o terno. Silvio Santos também usa um arquétipo de governante. Eu estava até falando aqui no off para ele. Uhum. Ele perguntou, Simone, como é que é isso de ficar mais bonito e tal? E aí eu falei, olha, o Silvio Santos é um exemplo disso. Gente, pesquisem no Google. Silvio Santos no shopping dos Estados Unidos, de pijama, alguma coisa assim. Se você olhar uma foto do Silvio Santos, ele sentar pronto para o palco, ele pode estar até bem vestido direitinho e tudo, mas ele não está Mas ele naquele não tá arquétipo. Silvio Santos. Ele não tá Silvio Santos, o arquétipo do Silvio Santos. Que ele apareceu ali, você já parou para... Sabe o peso da história dele? Ele usou o arquétipo, mas ele conectou com o público, porque o público dele é popular. E ele atinge tudo. Ele, claro, ele atinge o high ticket também. Mas ele comunica também para o popularzão. Olha só como o cara foi gênio. Mas ele usava o quê? Ele usava arquétipos que comunicavam, tanto com altíssimo padrão, quanto as pessoas mais populares. Ele utilizava um terno muito bem alinhado, muito bem cortado, muito bem ajustado, e fazia reunião com grandes empresários, fechava grandes anúncios, excelente vendedor. E ele fazia a conexão com o popular através do quê? Piada, brincava, dava risada, era autêntico. Ele conseguia comunicar com o público dele. E então é isso que é o ponto. Perfeito. O ponto é você pegar a tua história real, porque mentira, gente, se você mentir, não vende. Precisa ter verdade. Conectar a sua história, mas colocando uma lente que conecta com o público, que é o teu público ideal. Perfeito. Então, isso, por exemplo, objetos ajudam muito. Se você tem um item que conecta com o seu público, você já vai, por exemplo, seu público é de tecnologia. Então, você precisa ter um celular compatível de tecnologia. Seu público valoriza, como você falou, valoriza a família. Uhum. Então, você tem família para conectar com esse público? Não precisa ser casado, pode ser seus pais, Sim. suas irmãs. Você precisa conectar com o emocional do teu público. Senão... Perfeito. Se é desse jeito, então, que a gente finaliza mais um episódio do Storytelling TV. Você me fez uma coisa que ninguém nunca fez, que foi esse negócio da sua agendinha. Eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito honrado, de verdade. Foi um presente pra mim. Coraçãozinho. E pra você, eu vou te dar esse presente. Esse livro aqui é seu. Empreendedorismo Não Tem que Idade. lindo, É amei. seu agora, esse livro. Amei. Eu espero que ele possa inspirar os seus futuros filhos também, não só você, que possa fazer muito sentido pra você e pra eles. Eu não falo sobre empreendedorismo nesse livro. Eu conto a minha história, eu falo sobre minha história no mundo das palestras, da comunicação, do empreendedorismo também. Mas é muito mais do que isso. Quando eu comecei a empreender, e até hoje no caso, eu sempre sofri muito bullying. Sério? Demais. Porque as pessoas não entendiam o que eu fazia e o que eu faço. E... O que elas falavam? eu era excluído, eu era taxado como doido, porque Aonde? na minha escola. Mas você ficava fazendo vídeo, é isso? Na escola? Por eu não na escola, mas só por eu postar vídeo na internet. Eles viam na sua rede Eles social? viam, e por eu palestrar, por eu ser uma pessoa que escolheu viver uma vida diferente. Inveja. Eles E queriam ser assim. Como é que é a frase que eu quero lembrar? Peraí. O nível da nossa entrega muitas vezes pode impactar negativamente outra pessoa. O nível da nossa entrega muitas vezes pode constranger outra pessoa que não entrega no mesmo nível ou não entrega. E por conta disso, ao invés de realmente ir lá e fazer, ela critica a pessoa que tá fazendo. Então, nesse livro aqui, principalmente antes do Pietro palestrante, antes do Pietro empreendedor, antes do Pietro comunicador, antes do Pietro que eu mostro aqui nesse livro, tem o Pietro que sofreu bullying. E esse livro é um manual para as pessoas e jovens que também sofreram e não foram curados disso, ou que sofrem e querem entender como sair, tá aqui dentro também.
Então ele é muito mais do que só uma obra que conta a minha história, mas ele é um livro que eu acredito ser luz na vida de pessoas que precisam. Porque eu já passei muito problema emocional por conta disso e eu não quero que outras pessoas passem o que eu passei. Nossa, isso é a sua história. É, essa é a Isso história. fez você ser forte como você é, porque você passou por esses desafios. Exato. E eu vou te falar que me conectou o que você contou, porque não foram todas as escolas, mas teve um período, eu até saí dessa escola e voltei para outra que eu tava. Eu tinha a opção de mudar Sim, de unidade, sabe? sim, sim. Por causa disso, porque eu também já fazia muitos trabalhos de modelo, de TV, Começou com 6, né? e eles me viam. E aí tinha uma parte do pessoal que começou a ficar com essas coisas, sabe? De ficar implicando, de ficar com Exatamente. coisinha. Mas na outra escola não tinha, porque tinha mais gente assim das que já tinha esse Perfeito, mesmo então. nível. Então eles não. Então a questão não era você, era o ambiente. Uhum. Se você tivesse mudado para uma outra escola, que tivessem pessoas que tivessem esse chamado junto com você, que foi o que eu fiz, isso. eu mudei, Uhum. não. A coisa não seria igual. Então, muitas vezes, mas foi parte do seu crescimento. Agora, Exato, muitas foi vezes, totalmente essencial. essencial, mas muitas vezes a pessoa que está aí, gente, se vocês estão passando por isso, muitas vezes você pode mudar de ambiente, porque o ambiente constrói o seu futuro também. Exato. O ambiente. Então, E agora esse presente é agora eu vou querer que seu. você autografe. Eu vou. E eu vou te falar, gente, mais uma vez, olha, guardem isso. Gente feia não vende. Perfeito. E você que ficou com a gente até aqui, no final desse episódio, muito obrigado. Não esquece de vir aqui embaixo, se inscrever no canal. eu quero? Fala. Quero abrir aleatório e ler um pedacinho. Pode, para sua audiência? Pode, vai. Que eu acho que merece, né? O pessoal tá curioso. Pode? Pode. Tcharam. Você abriu o início de um capítulo. Olha, já com o poder, eu trago O poder da pessoal. multiplicação. O poder da multiplicação. Esse foi um dos melhores capítulos que tem nesse livro. Um dos melhores capítulos que eu escrevi. Uau! O poder da multiplicação. Conta uma história da forma que o meu pai me ensinou a ver dinheiro do jeito que eu vejo hoje. Uau, então você vai ter que comprar o livro para saber a história. Exato. É um hack muito louco pra sua mente. Então, ó, não esquece. Obrigada. Que Pedro. isso, Foi um prazer estar aqui. Foi É enorme. um orgulho enorme para mim estar aqui. Você é sensacional em tão pouca idade, Obrigado. tanta coisa que você já realizou. Você tem uma cabeça incrível Amém. e é só o começo. Amém. Tamo junto. Eu Conta digo mesmo comigo. pra você, conta comigo também, pro que precisar. Pessoal, muito obrigado. Não esquece, vem aqui embaixo, deixa seu comentário. Fala o que você achou desse episódio. Fala o maior insight que você pegou pra virar sua cara de caro. Ai, Também não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sino pra não perder os próximos episódios. O que foi, sim? fala uma coisa que você quer que eles escrevam, que eu dou uma coisa para eles escreverem aqui nos comentários. Escreve caro, Pronto. que você escreve que as caro. primeiras 5 pessoas vão receber. Vão receber uma conversa comigo Perfeito. Então é isso. para poder vender mais. Isso, boa. E chama assim no Instagram, fala, eu assisti, fala isso. As primeiras 5 pessoas que chamarem no Instagram vão Pronto. receber esse presente. Fala, eu tava assistindo o podcast seu com o Pietro no Storytelling TV e eu quero saber como é que vai ser o nosso papo. Manda isso aí, Pronto. que a Si vai conversar com você, fechou? Perfeito. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder os próximos episódios, compartilha esse episódio com no mínimo 5 pessoas que você ama pra transformarem a cara delas de caro. Um beijo no seu coração e até o próximo episódio. Tamo junto!